Olá, é com muito prazer que damos abertura ao nosso programa Sala de Imprensa. E hoje eu tenho procurado sempre trazer a você, nosso telespectador, o que existe de melhor em informação e comunicação nesse estado. Agora, hoje eu acho que o nosso programa exagerou, porque nós tivemos a honra de estar recebendo aqui no nosso estúdio da Associação Paulista de Imprensa, da ACESP, Associação dos Canais Comunitários, comandado pelo nosso querido jornalista, apresentador Fernando Mauro Treza, e também presidente da ABSECOM, o nosso excelentíssimo senhor governador, doutor Márcio França. É uma honra, governador, estar recebendo Vossa Excelência aqui no nosso programa Sala de Imprensa, que está comemorando 5 anos. A honra é minha, prazer falar com vocês, com todos vocês, e claro, eu sei que falando com vocês, fala um pouco com a imprensa de São Paulo. E nós não poderíamos deixar também de estar aqui conosco, como nossa partner, esta grande jornalista, esta mulher que atua firmemente há muitos anos nos nossos canais comunitários, hoje especificamente com um programa na nossa TV Guarulhos, a Cássia. Uma honra, querida. Cássia. Olha, a honra é toda minha de estar aqui com você, doutor Sérgio Redó. Obrigado, ele presidente da APE, Associação Paulista de Imprensa, que vem fazendo um trabalho maravilhoso aqui, reunindo muitas pessoas que realmente se importam com a imprensa. E hoje, nessa oportunidade ainda mais lisonjeada, eu estou por estar ao lado do governador do estado de São Paulo, o doutor Márcio França, que fez um belíssimo trabalho em São Vicente e até mesmo como secretário, tanto de turismo como da SD7, o que trouxe para o nosso estado muita inovação e tecnologia muito também. Bem lembrado. E agradeço a você que está acompanhando o Sala de Imprensa. Tá vendo? A Cássia é sempre muito bem informada, é verdade. Como um homem que deu uma ênfase especial ao turismo. E nós, inclusive, para você que está nos assistindo, nós tivemos a honra de receber aqui, porque nós estamos tendo uma reunião, na verdade uma assembleia dos canais comunitários do estado de São Paulo. E também com grandes ênfase a todo o processo de comunicação desse estado. E o governador estava nos explicando a respeito da necessidade de nós termos melhor comunicação no estado. Governador, o senhor foi tão aplaudido lá, eu queria que Vossa Excelência agora nos explicasse um pouco. Puxa vida, São Paulo, um estado-país, onde nós temos, veja, uma coisa importante que poucos sabem, o governo do estado de São Paulo, o PIB do governo do estado de São Paulo, ou seja, o Produto Interno Bruto do estado de São Paulo, é igual ao da Argentina, do Chile e do Paraguai juntos. Portanto, nós não estamos recebendo só o governador, nós estamos recebendo um chefe de estado. É isso, governador? Olha, São Paulo tem essa tradição, né? É um estado que é como se fosse mesmo um país dentro de um país, pela sua grandeza, 45 milhões de pessoas, uma economia muito forte, em quase todos os índices sempre está à frente do Brasil. Eu não gosto muito dessa comparação, porque eu acho também um pouco injusta. Afinal de contas, é claro, você tem mais recurso aqui do que em outros lugares do Brasil. E a gente também depende muito do Brasil, né? A lógica de São Paulo é que a gente possa ter o Brasil inteiro desenvolvido para que São Paulo possa também desenvolver mais ainda, né? Hoje não é assim. Você sabe que muitas pessoas do Brasil inteiro, por exemplo, vêm se tratar em São Paulo, né? Saúde. São Paulo tem uma grande rede hospitalar, 101 hospitais, 21 mil leitos de hospitais. Todos os dias, milhares de internações, todos os dias, milhares de cirurgias e muitas vezes pessoas que vêm de outros estados do Brasil. Agora vem também até de outros países, porque não tem no seu estado, não tem no seu país e a pessoa vem para São Paulo. Nossa tarefa aqui no Brasil sempre foi conduzir e não ser conduzido, né? São Paulo orienta o Brasil, São Paulo tem que dar o rumo para o Brasil. E não tem sido assim diferente nos últimos 500 anos. Todos os passos importantes do Brasil foram dados a partir de São Paulo. Lembre-se, a capitania hereditária lá de São Vicente, da minha terra, né? Foi ali que a gente teve as autorizações, Ana Pimentel, mulher do Martim Afonso, que autorizou todos os bandeirantes, as entradas que foram feitas no Brasil e que produziram esse território tão grande como é o caso do Brasil. Verdade. Depois de alguns anos, a gente conseguiu a independência, José Bonifácio, santista como eu, né? Que deu a origem a toda a história da independência, depois a República, com tudo que nós fizemos, depois a Constituição, enfim, com 32. Ou seja, não há passo no Brasil que seja dado se não for dado primeiro em São Paulo. É preciso fazer isso a partir de São Paulo. E qual é o problema que nós temos hoje, Redó? É importante, é grande, é a melhor do Brasil, mas não é para todo mundo. O funil ainda é muito estreito, né? 450 mil alunos no ensino universitário, mas quantas vagas geram de faculdade pública a USP, a Unicamp e a Unesp? Essas três, 20 mil vagas.
20 mil vagas. É bastante. Sim. Mas 20 mil vagas. Nós formamos no ensino médio 450 mil alunos todos os anos. Só no ensino médio, no terceiro ano, 400 e poucos mil alunos. Ou resumo, 400 saem da escola e só 20 mil tem vaga. Só que das 20 mil, um pouco vai para a privada, que passa no vestibular, né? Então nós temos uma tarefa de ampliar esse caminho. E aí, como nós fizemos agora no governo, né? Aliás, foi o governador Alckmin quem me pediu, ele lançou esse desafio. Márcio, como é que vai consertar isso? Porque a gente vai fazer mais vaga como? Se a gente vai ter que pagar mais, vai ter que ter mais estrutura, vai custar mais dinheiro, mais imposto? Não vai. Por que Redó? Porque Cássia. O meu neto, ele tem 7 anos. E ele entra nesse celular aqui, ele entra no celular e ele baixa aplicativo, ele mexe com a internet melhor do que eu mexo. Acho que deve acontecer com você, não é? Os jovens de hoje não têm mais aquelas dificuldades da gente. Eles são mais proativos, eles são digitais. Eles já nascem com a cabeça digital, né? Muito bem. Nós tínhamos lá uma autarquia chamada Univesp. Ela tinha 3 mil alunos. Ela gravou as principais aulas dos principais professores da USP, da Unicamp e da Unesp em algumas matérias. Sim. Então, engenharia de produção, engenharia de computação, matemática, pedagogia e gestão pública, 5 faculdades. E a gente então fazia vestibular. Nós saímos, em um ano apenas, de 3 mil alunos para 55 mil alunos. Sim. Em mais de 300 polos espalhados pelo interior todo e pela capital. Qual é o objetivo? Para você entender, Cássia. Se tudo correr bem, no ano que vem, não é no final do ano que vem, todos os alunos que saírem do ensino médio de São Paulo, todos terão vaga gratuita, pública, sem vestibular, de graça. Olha, todos do terceiro ano do ensino médio. Só não vai fazer faculdade quem não quiser. E como é que você faz isso? À distância. A aula semipresencial. Que antigamente era uma coisa impossível. Você pensava, quando você associava ensino à distância, você associava com uma coisa de pouca qualidade. Hoje não é verdade. Com certeza, né? Você tem muitos cursos bem feitos à distância com aula semipresencial, de 15 em 15 dias, e qualquer dúvida o aluno vai lá e digita. Os polos foram criados e eu digo a você, portanto, tem solução? Tem. Se tiver criatividade, tem. É que tem que ter criatividade e conhecer como que você faz a administração pública, né? Porque a administração hoje não é como antigamente. Antigamente tinha uma pessoa na cidade, lá o dono da farmácia, um médico conhecido. Ele fala, acho que eu vou ajudar a cidade. Você candidato a prefeito, vou colaborar com a cidade, enfim. Ele entra e depois se arrepende. Porque a pressão, as regras, as leis, se a pessoa não for muito preparada, ela não aguenta, ela sai, ela desiste no caminho. Porque é tanto processo, é tanta fiscalização, é tanta... A pessoa está lá querendo ajudar. Né? E por que não acontece isso? Porque a fiscalização no Brasil é bem montada, é bem feita, não é como antigamente. Hoje o Ministério Público corretamente apura corretamente. Tribunal de Contas faz de verdade. Não tem mais aquela coisa que antigamente fala, mas é mais ou menos. Não tem mais ou menos. Ou você se prepara para exercer uma função pública, ou quer um conselho, não vá tentar, porque depois você se arrepende. Né? Então, é por isso que eu digo que ao longo da minha vida, são mais de 35 anos de vida pública aí na sequência, né? Ocupando funções públicas, eu pude percorrer esses caminhos e aprender, né, com os erros, com o acerto, que você tem uma certa necessidade de conhecer o direito administrativo, de ter noção de como é que faz e conviver com a política. Porque, sinceramente, claro que seria bom ter um grande gestor, mas se for só para ser gestor, é melhor fazer um concurso público. É verdade. Certamente vai passar um bom gestor. Lógico. O político ele tem que ser líder, ele tem que liderar, ele tem que dar animação para as pessoas. Ele tem que falar com você e você achar que o dia seguinte vai ser melhor. Lógico. Né? Que vai ter esperança. Se não for para isso, não é melhor fazer um concurso público. Governador, nós gostaríamos de ter de Vossa Excelência uma coisa muito importante. Eu sei que o senhor teve um êxito, não é por acaso, que o senhor de prefeito, não é? De São Vicente, depois deputado federal, não é? E depois vice-governador e governador agora, essa trajetória política e essa carreira, não é, na área pública, com tanto êxito, não foi por acaso. E o senhor, inclusive, com muita simplicidade, explica com muita tranquilidade. O senhor tem um projeto fantástico para a área de segurança pública, que foi aplicado, inclusive, com sucesso em São Vicente, que, inclusive, o fez reeleito prefeito de São Vicente, que é o aproveitamento da mão de obra de jovens, e que eu sei que o senhor está implantando isso aqui no governo do Estado de São Paulo. Como é que funciona isso? Você sabe que esse programa foi um dos principais responsáveis por essa reeleição que você falou.
Eu fui reeleito em São Vicente, que é a cidade que tinha menor orçamento do estado de São Paulo, com 93% dos votos, com mais de 93% dos votos. Exatamente. Né? Quer dizer, e o que foi fundamental? São Vicente é uma cidade com muita dificuldade financeira. Então, claro, a violência sobe. E quando eu era prefeito, eu dizia, mas onde é que está tanta violência que eu não sinto as pessoas da minha cidade tão violentas? E aí, como tem muitos presídios, nós mandamos fazer uma pesquisa nos presídios. Quantas pessoas que estavam presas, com que idade elas tinham cometido o delito para qual elas estavam presas? E aí o queixo caiu. 56% das pessoas tinham sido presas com delitos cometidos com 18 anos. Então repare bem, o menino faz 18 anos e logo de cara ele vai preso e aí praticamente encerrou. Porque uma pessoa com 18 anos está presa, imagina, se é difícil arrumar emprego para quem não tem problema, imagina para quem já está preso. Né? O que a gente fez? Nós pegamos uma ideia de um ex-ministro, Zé Gregory, um ministro que é do PSDB, uma figura muito interessante. Ele me falou, Márcio, por que você não experimenta o alistamento civil? Eu não conhecia. É um artigo das disposições transitórias da Constituição. Ele permite que você pegue um menino que está saindo daquele alistamento militar, quando ele é dispensado, você oferece para ele... Dos 17 para os 18 anos. Isso. Você oferece, você não quer vir trabalhar conosco, e aí então ele faz um alistamento civil. A gente treina o rapaz durante 45 dias, depois você separa ele em grupos de 30. Cada 30 rapazes são tutelados, organizados por um militar, geralmente aposentado ou da ativa, e a gente então faz eles fazerem vistorias nas ruas da cidade, nos prédios públicos, durante 4 horas por dia, uniformizados com rádio de comunicação. Só que não são poucos, são muitos. No meu caso, em São Vicente, nós começamos com 800. 800 era muito mais do que a Polícia Militar e muito mais do que a Guarda Municipal. Eles andando pela rua em grupos, todos uniformizados, eles passam uma sensação de segurança. Porque são meninos de 18 anos. Eles trabalham 4 horas, são obrigados a voltar a estudar, são obrigados a fazer um curso técnico de 1 ano e muda completamente a vida deles. Ontem, aqui em São Paulo, eu fui numa formatura de sargentos, 963 sargentos. Aí um deles me abraçou e falou, doutor Márcio, o senhor não vai lembrar de mim, mas eu fui do GEPOM lá de São Vicente. Eu trabalhei lá e agora eu sou o sargento aqui da Polícia Militar de São Paulo. É mais um que ia talvez caminhar para o lado errado, quando a gente pega os vulneráveis, aqueles que... Porque não são todos de 18 anos, são aqueles que são vulneráveis. Mas no caso, quanto mais difícil a cidade, mais vulneráveis. Faz uma seleção e convida. E eles vêm. Porque o rapaz com 18 anos, ele está em busca de uma oportunidade. Se ele encontra a oportunidade do lado de cá, ele fica do lado de cá. Se ele não encontra, ele vai encontrar do lado de lá. Né? E é essa disputa que a gente faz. E esse programa nós começamos agora no governo de São Paulo, usando o Via Rápida, que era um programa que já existia. E estamos fazendo em 16 cidades, as 16 cidades mais violentas de cada uma das 16 regiões do estado de São Paulo. E estamos começando com quase 5.000 rapazes, que vão começar agora, rapazes e moças. O programa no todo, daqui a 1 ano, ele terá 80.000 rapazes, o tamanho da Polícia Militar de São Paulo, com remuneração de R$500, trabalham 4 horas, uniforme, vale transporte e a tutela do Estado, e o monitoramento do Estado. E aí serão mais depois, no outro ano, 40.000 alunos, 40.000 rapazes de 17 anos e 20.000 rapazes de 16 anos. No total, ficaremos com 140.000 rapazes com a oportunidade de ter um emprego, de ter uma primeira chance e de ter um curso técnico ao longo desse período. Eu tenho certeza que isso vai mudar radicalmente os nossos conceitos de violência aqui em São Paulo. Porque você evita que o gelo se forme, ao invés de ficar enxugando só o gelo. Uma coisa importantíssima também, uma atuação que hoje a sociedade clama pela questão da saúde. E o senhor estava nos falando, na nossa reunião aqui da CESP, que, na verdade, o problema da saúde, ele é realmente grave, mas está sendo enfrentado, e o senhor, inclusive, citou o exemplo da inauguração do hospital em São José dos Campos, que é um hospital de primeiríssimo mundo, onde lá qualquer pessoa teria a oportunidade de ver que a nossa saúde funciona e que é bem atendida. O que o senhor poderia dizer em termos do estado de São Paulo? Além, inclusive, da tecnologia que é usada nos grandes hospitais, na USP, não é? Que é a Faculdade de Medicina, no INCOR, Dante Pazanese, e CESP, Instituto do Câncer. O que eu quero dizer é o seguinte, é claro que tem dificuldades com a saúde. Né? Quanto mais as pessoas perdem emprego, elas deixam de ter o plano de saúde, elas vêm para a rede pública. Mas lembra bem,
São Paulo tem 101 hospitais. 101. Nós vamos inaugurar mais 2 agora, né? Caraguatatuba e Serrana. Vão ficar com 103 hospitais. Tem mais hospital em São Paulo do que no Brasil todo. Olha. Só em São Paulo tem mais hospitais. 21 mil leitos hoje. 73 mil internações todos os meses. Milhares de cirurgias. Então é uma tarefa pesada, mas é importante fazer. O que está faltando em São Paulo? Ser mais depressa, ser para todo mundo de novo. Por exemplo, nós temos 60 AMES. Os AMES são ambulatórios médicos de especialidades. São um sucesso. Tem 99% de aprovação. Mas temos 1 milhão de pessoas esperando na fila. Temos 300 mil exames esperando na fila. O que nós vamos fazer? Abrir os AMES no final de semana. Eles não abrem hoje. Abrir no final de semana, tem poucos que abrem aos sábados. Mas abrir todos no final de semana. Dá para poder tirar toda a fila em 6 meses, 100% das filas. Se você abrir no final de semana, fizer as consultas, vamos gastar 120, 130 milhões de reais. Mas é importante. Porque aí todo mundo vai poder tirar essa sensação, em vez de contratar do serviço privado, como alguns fizeram, a gente usa a própria rede do Estado. Quem conhece um AME, um ambulatório médico de especialidade, sabe que ele é diferenciado o atendimento. O problema é que é muita gente para pouco espaço. Agora, se pode abrir o final de semana, por que não abre? A gente contrata a própria OS, que já gerencia o AME, abre, faz os exames e faz os laboratórios, faz as consultas e os exames no final de semana. Pois bem, eu me sinto aqui numa posição de representar as mulheres, né? Eu sou diretora lá na TV Guarulhos, mas aqui nós estamos falando por um grande âmbito de pessoas e, recentemente, mais um ano da Lei Maria da Penha. Como mulher, nós percebemos que a violência doméstica, ela ainda continua. Aliado a isso, muitas mulheres acabam continuando num relacionamento ao qual não vai ter um fim do qual elas imaginam, justamente pela dependência financeira. Minha pergunta, como está a questão do trabalho, de um modo geral, no estado de São Paulo? Olha, por exemplo, esse caso das mulheres, né, que você falou. Eu falei o caso do alistamento civil dos meninos. Mas e as meninas? Porque as mulheres não fazem alistamento militar obrigatório, então elas não estão diretamente nesse programa. Mas no nosso programa tem a mesma alternativa para as mulheres, para as moças de 17, 18 anos. Ao invés de elas fazerem serviço na rua, como eu falei, que esses meninos vão fazer, uniformizados, enfim, elas vão fazer o serviço como se fosse o alistamento civil, só que elas podem fazer em lugares internos, ou seja, hospitais, santas casas, escolas, creches, elas vão colaborar nesse período 4 horas. Quando a mulher tem uma grande vantagem. Outro dia, a minha mulher, a Lúcia, a professora Lúcia, ela foi visitar aqui um padre que mantém um bonito trabalho aqui em São Paulo de ajudar as pessoas que vivem nas ruas. E aí, quando ela foi visitar o banheiro masculino, era grande, bem montado, e os banheiros femininos muito pequenininhos, né? E ela reclamou, ela falou, padre, mulher demora mais no banheiro, enfim, e você tem menos espaço de banheiro. Ele falou, claro, professora, mulher é muito pouco, mulher que fica nas ruas. Mulher nas ruas é muito pouco. Sabe por quê? Porque mulher é muito mais valente, muito mais corajosa, né? Mulher, quando todo mundo foge, fica mulher. Né? Quando tem um filho especial, você pode reparar, você não vê o homem ficando com o filho especial, é a mulher que fica. Né? Então, assim, é da índole da mulher ser mais resistente, mais guerreira. Enfim, é por isso que a gente pensa que não precisa de conforto, não precisa de ajuda. Precisa também, né? Por isso que o programa do alistamento civil, por exemplo, vai ter para homem, mas vai ter para mulher também. Governador, nós, na verdade, temos 2 temas, aliás, são mais, mas os 2 muito importantes é a questão do desemprego e, principalmente, né, a questão da segurança pública. O Estado tem insegurança, por mais que a Polícia Militar, a Polícia Civil tenha feito. O senhor citou um caso de Miami, que eu gostaria que o senhor, na verdade, reiterasse aqui sobre essa questão, principalmente da segurança pública. Porque eu sei que as famílias em São Paulo elas se sentem seguras, né? Esses dias fui na periferia de São Paulo, no bairro, na Brasilândia, e uma mãe chegou para mim e disse, olha, doutor Márcio, meus filhos eu só deixo sair para a escola e para casa, eu não deixo eles na rua. Dias depois, isso era sábado, no domingo eu fui a um supermercado fazer compra, porque eu gosto de cozinhar, meu hobby é cozinhar, então fui comprar, e ali no Morumbi, ao lado do palácio, fui lá comprar. E aí a moça chegou para mim e falou, doutor Márcio, os meus filhos só ficam de casa para a escola, da escola para casa. Quer dizer, em qualquer lugar que você vai em São Paulo tem essa sensação. Agora, nós temos que ter tecnologia avançada, né? Então, tudo que for possível em tecnologia, câmeras de monitoramento, drones, enfim, avançar no Detecta, avançar em tecnologia, inteligência, isso é muito importante para as polícias.
Segundo, valorizar o profissional da segurança. Não é possível tratar o profissional como se fosse uma pessoa que está sempre fazendo coisa errada. Eu tenho procurado esse período que sou como governador, fui fazer aquela homenagem à moça policial, a Cabo Satri, que reagiu a um assalto na porta de uma escola. Eu apanhei de muita gente na imprensa dizendo que eu estava valorizando, ou ela matou um rapaz que estava assaltando. Mas eu digo que vocês queriam que eu fizesse o quê? Que eu fosse brigar com a moça? Ela estava apaisando. O rapaz foi fazer um assalto na porta de uma escola, tira uma arma. Aí a jornalista falou para mim, não, mas ele estava com um revólver e ela estava com uma pistola. O que ela vai fazer? Vou trocar? Dá para você trocar a pistola com o revólver? Ela fez muito a mais do que a obrigação dela. Né? Ela estava apaisana, de folga, ela reagiu e matou o rapaz. Eu fui lá homenageá-la, como eu fiz esses dias, faz 3 dias eu homenageei um policial civil lá de São José dos Campos, que fez a mesma coisa, reagiu. Nós temos mais de 100 mil profissionais da segurança em São Paulo, são os melhores profissionais do Brasil. Agora, tem que reforçar a autoestima deles, tem que dizer para eles que eles estão certos quando eles enfrentam, se eles não podem exagerar, mas é claro que tem que respeitar a farda deles, o colete da Polícia Civil, a farda da Polícia Militar, elas são sagradas, elas são intocáveis, não é? E eu penso que a gente conseguiu reverter muito isso em pouco tempo. Então, valorizar salário, enfim, também é importante, mas a valorização dos policiais. E agora, governador, nós já estamos encerrando o nosso programa e agradecer muito a presença de Vossa Excelência. E eu vou aproveitar nesse momento de passar às suas mãos esse jornal que é da ABSecom, Associação Brasileira dos Canais Comunitários, que compõe 129 emissoras em todo o Brasil, inclusive presidida pelo nosso Fernando Mauro Treza, que o recebeu, e é também presidente da ACESP, aqui muito bem representada pela nossa querida Cássia. E essa revista, que foi uma homenagem que nós recebemos, a revista Total, uma revista de 35 mil exemplares, que são distribuídas nos 285 municípios de Pernambuco, a quem Vossa Excelência tem um estreito relacionamento. E o Marcelo, que é o grande articulista da revista, que é, na verdade, o representante, né, o publishman da revista, o Marcelo Mesquita, gosta muito do senhor, tem um estreito relacionamento na época ainda do então governador Eduardo Campos, que o senhor articulou, não é? Meu seu partido no Brasil inteiro. Meu grande amigo, uma pessoa muito querida, que a gente trabalhou praticamente 15 anos para prepará-lo para ser presidente da República. Exatamente. E aí o avião passou na minha cabeça assim e caiu em Santos, uma tragédia para ele, para nós e para o Brasil. Está aqui a revista. Muito obrigado. Uma satisfação. E aí, Cássia, as últimas palavras. Eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui junto com essas pessoas, da ABSecom, da CESP, da API e da TV Guarulhos. E, claro, a oportunidade de estar aqui junto ao governador do estado de São Paulo. E não poderia deixar de perguntar sobre a moradia. Porque, como o senhor bem disse, a mulher sempre fica com as crianças, principalmente quando há uma deficiência ou alguma mobilidade reduzida. O que tem a dizer sobre isso? Olha, eu faria o seguinte, né? São Paulo também já faz o maior número, não sei se vocês sabem, mas 1% dessa caneta também é direto só para habitação em São Paulo. 1.380 bilhões de reais por ano. Então, nós estamos entregando nesse período aqui, entre o governo do Alckmin e o nosso governo, nós estamos entregando mais de 120 mil residências. É a maior entrega de toda a história de São Paulo. Mas ainda assim é pouco. Ainda assim é pouco. Muita gente precisa, em especial essas regiões metropolitanas como a capital, aqui nós estamos no centro de São Paulo, você vê quantas pessoas morando naqueles prédios onde eu fui lá de madrugada e o prédio caiu depois do incêndio, né? Com pessoas tendo que sobreviver como dá, onde dá. Aqui em São Paulo tem 7 mil famílias morando daquele jeito. 7 mil famílias. Dá para você, com esse 1%, tirar 10 mil unidades em São Paulo no centro da cidade, mudando o formato. Ao invés de comprar terreno, construir, enfim, você compra o apartamento pronto, apartamentos pequenos no centro da cidade, dá para comprar 10 mil apartamentos por ano, 10 mil unidades por ano, para você zerar essa sensação que está o centro de São Paulo, que é muito ruim para todos nós, desvaloriza tudo, desanima as pessoas, essa multidão de pessoas largadas pelo chão em São Paulo, né? A gente vai ao Teatro São Paulo, vê lá aquela sensação, dá a impressão que não tem solução. Tem solução. A solução da política é decisão política. É isso, precisa priorizar essa área. E no interior, eu mudaria o formato. O formato de hoje é a construção de casas, mas aí demora. Você entrega um pouco, falta um pouco, entrega um pouco, falta um pouco. Eu gostaria muito de poder fazer, como dizia o Mário Covas, lote urbanizado. Lote urbanizado pronto, com a metragem de um lote urbanizado já inteirinho pronto, com rua, enfim, esgoto, tudo que tem direito, e um cartão, para que cada pessoa compre o seu material de construção e aí sim eles vão construindo no seu tempo a residência.
Porque ao invés de construir uma casa que hoje custa 120, 130 mil reais, a gente faz 6, 7, 8. Aí dá para fazer mais depressa. E eu acho que as pessoas acabam se ajeitando de fazer a sua construção se ela tiver o material de construção e o lote urbanizado. E no caso de São Paulo, tem uma tarefa que nós estamos fazendo agora o teste, que eu gostaria muito. Os prédios de 3 andares que foram feitos pela CDHU, ao longo dos anos, são milhares. Vai, Itaquera, são milhares, região Zona Leste, enfim. Nós queremos colocar elevador nesses prédios. Porque quando a pessoa mora no 3º andar, no 4º andar, e subir todo dia com compra, enfim, uma pessoa de idade, uma pessoa... imagina o sofrimento, não é? A gente vai instalar os elevadores e vai instalar o elevador com a garantia da manutenção durante 3 anos. Porque senão a pessoa depois não tem como pagar a manutenção. Porque é importante, como eu disse, respeitar tudo que foi feito. E foi feito muita coisa em São Paulo. Por isso que São Paulo é diferente, é o melhor, o mais forte estado do nosso país. Mas pode fazer um pouco mais e eu acho que essas são as soluções para a habitação também. Governador, encerramento do nosso programa, muito obrigado pela sua vinda e o senhor é quem vai fazer o nosso encerramento do Sala de Imprensa. A Associação Paulista é um marco forte na liberdade de expressão e eu fiquei muito contente de estar aqui. De saber que o Guilherme Almeida foi nosso poeta campineiro, né, o príncipe dos poetas brasileiros, foi fundador aqui da entidade. E lembrar daquela poesia que meu pai gostava muito, da nuvem nômade, né? Porque eu sempre falo, há lágrimas que rolam pela face, mas há lágrimas que rolam pelo coração. Ou seja, nada que é superficial, nada que aparentemente é fugaz, é rápido, pode dar muito certo. Não é? Os sentimentos mais profundos, eles às vezes não são escandalosos, mas se você quiser fazer uma tarefa, se prepare para ela. Senão você prejudica você mesmo e as pessoas. É isso. Muito obrigado. Você que esteve atento no nosso programa Sala de Imprensa, a todas as emissoras que vão transmitir esse programa, nós temos a honra de agradecer a participação e fazer com que todos nós tenhamos sempre a coragem, a força, a fé de jamais deixar a semente morrer semente. A todos, nosso muito obrigado. Felicidades. Tchau, tchau.